Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola especial sobre uma proposta de emenda à Constituição que é fundamental para restabelecer o equilíbrio entre os poderes no Brasil. Essa PEC estabelece um mandato de 9 anos para os ministros do STF e prevê uma regra de transição para aqueles que já estão na cadeira há mais tempo. A proposta também aumenta a idade mínima para integrantes do tribunal, limita a aplicabilidade de decisões monocráticas, exige maioria qualificada do colegiado para alterar a legislação e restringe o direito de ação daqueles milhares e milhares de sindicatos e dezenas de partidos políticos sem representação popular. Não à toa, nos bastidores de Brasília, a proposta já foi apelidada de PEC Suprema, com direito à hashtag e tudo. Faz sentido, porque essa não é apenas uma matéria de suma importância, é uma questão de suprema relevância para a democracia e para o Estado de Direito. Para acompanhar o andamento dessa PEC Suprema, eu recomendo que você siga as redes sociais do autor da proposta, o deputado Paulo Eduardo Martins, lá do Paraná, que é filiado ao PL, o atual partido do presidente da República. No Instagram, siga o @deputado Paulo Martins. No Face, curta a página Paulo Eduardo Martins. E no Twitter, siga o @Paulo Martins 10. Você que é conterrâneo do deputado e mora no belíssimo estado do Paraná, tem um motivo a mais para acompanhar o trabalho desse jovem parlamentar. Isso porque o Dr. Paulo Eduardo Martins é pré-candidato ao Senado pelo estado do Paraná. E será um concorrente aí de peso para o ex-juiz, ex-ministro, ex-consultor e ex-presidenciável Sérgio Moro, que não obteve o seu domicílio eleitoral aqui em São Paulo como ele desejava inicialmente. É preciso ressaltar que a proposta de emenda à Constituição do deputado Paulo Eduardo Martins ainda está naquela fase de coleta de assinaturas lá na Câmara Federal. Parece piada pronta, mas o número mágico aqui é o 171. Ironicamente, são necessárias 171 assinaturas, 1/3 dos deputados, para dar andamento à PEC. Por isso, cabe a nós, eleitores, pressionarmos nossos representantes nas redes sociais com a hashtag PEC Suprema. Isso para que eles apoiem essa louvável e também essa corajosa iniciativa. Para a gente não se perder muito no juridiquês, eu diria para vocês que a proposta do deputado Paulo Eduardo Martins tem como objetivo promover 3 grandes reformas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Primeira reforma, essa PEC ela consagra o caráter colegiado, o caráter coletivo do tribunal e desprestigia as tais decisões monocráticas, as decisões individuais dos nossos iluministros. Por exemplo, quem abrir a Constituição no artigo 97 vai ler que somente pelo voto da maioria absoluta o tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Qual a mudança que a PEC Suprema propõe? Ao invés da maioria absoluta, 6 dos 11 ministros, passa a valer uma maioria qualificada de 8 ministros. Isso prestigia as leis aprovadas pelo Congresso, as leis que estão escritas na Constituição e nos códigos. Pessoal, quem legisla é o parlamento eleito pela sociedade brasileira. Isso depois de um amplo debate, depois de uma série de controles legais, incluindo o poder de veto do presidente da República. Portanto, presume-se a constitucionalidade, a legalidade das leis que são promulgadas. E se o Supremo quiser mudar as regras do jogo, declarando que algo é constitucional ou inconstitucional, ele que trate de formar uma ampla maioria, um amplo consenso. Uma mudança dessas traria muita segurança jurídica aqui para o país, maior estabilidade, maior previsibilidade das leis. Pensa quantas vezes nos últimos anos o STF mudou o seu entendimento sobre a prisão após julgamento de segunda instância. Da última vez, foi o ministro Gilmar Mendes que subitamente mudou de ideia e formou-se uma maioria que permitiu a soltura de grandes corruptos e tantos outros criminosos. Pois bem, a PEC Suprema aumenta o quórum necessário para que o STF promova essas mudanças na lei e aceite os recursos extraordinários. E ela também cria prazos e mecanismos que limitam o alcance das decisões individuais. E vai acabar aquela história de ministro distraído, sentado em cima de processo, sem uma decisão final de mérito. E aqui eu destaco uma frase lapidar do Dr. Luiz Guilherme Marinoni, citado na brilhante justificação da PEC Suprema. Aspas, a liminar,
A cautelar, a decisão provisória, não pode interditar a tutela constitucional, deixando a Constituição e a democracia em estado de espera. Mas vamos à segunda grande reforma proposta pela PEC Suprema, que diz respeito às regras para a indicação e para o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqui é muito simples. Mandato de 9 anos, idade mínima de 50 anos e máxima de 65 anos, isso levando em conta a vigência daquela aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Como isso é uma questão até de bom senso, a gente nem precisa argumentar muito, basta questionar. Vocês acham que tem algum cabimento uma pessoa com apenas 10 ou 15 anos de experiência jurídica profissional, aos 35 anos, ser alçado ao cargo máximo da justiça no país, onde permanecerá intocável por até 40 anos? É óbvio que não. Até por isso, a maioria das democracias desenvolvidas que inspiraram o nosso sistema legal, e aqui eu estou falando de Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, esses países adotam mandatos de cerca de 10 anos nas suas Supremas Cortes. E o deputado Paulo Eduardo Martins ainda foi generoso com os atuais ministros do STF, criando uma regra de transição para quem já tiver aí extrapolado os 9 anos de mandato. Mais 2 anos vestindo a toga para ir se desapegando do poder. E, finalmente, nós chegamos à terceira grande reforma proposta pela PEC Suprema, que diz respeito aos legitimados para acionar o STF, aqueles que podem ingressar com uma ação. Esse é o único tópico em que eu tenho uma divergência bem pontual com o texto do Dr. Paulo Eduardo Martins. Para ele, os sindicatos, os milhares de sindicatos, não precisam ter esse direito de acesso ao STF, porque, afinal de contas, são muitas entidades e a sociedade civil já está representada pelos partidos, pela OAB, pela PGR, etc. Mas eu sei que tem sindicato sério no Brasil, que faz um bom trabalho para os seus associados, zelando aí pelos interesses legítimos de cada categoria. Isso na indústria, na agricultura, no comércio, no serviço público. Então, ao invés de excluir os sindicatos, o ideal seria bolar um mecanismo para garantir que as pautas apresentadas sejam, de fato, representativas e populares. Bom, exatamente como a PEC estabelece para os partidos políticos. A PEC Suprema obriga os partidos a acolher assinaturas da população para validar os seus pleitos junto ao STF. Nas palavras espirituosas do deputado Paulo Eduardo Martins, é preciso, é urgente, é imperativo acabar com a randolfização da política. Parlamentares como o Randolfo Rodrigues e partidos como a Rede não conseguem conquistar a representatividade nas urnas e aí recorrem ao ativismo judicial do Supremo para modificar políticas públicas e leis do país. Isso é uma violação escancarada do artigo 1º e do artigo 2º da Constituição, que estabelecem que todo poder emana do povo, representado por seus eleitos, e que os poderes da República devem ser independentes e harmônicos entre si. Por isso, eu encerro esse boletim parabenizando o deputado Paulo Eduardo Martins pela PEC Suprema e apelando aos seus colegas deputados para que subscrevam o texto e encaminhem a proposta. Como disse o Marquês de São Vicente lá no século XIX, para o poder não abusar, é preciso que seja dividido e limitado. É preciso que o poder contenha o poder. Muito obrigado, bom fim de semana, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.